amigos, olha nós aqui de novo. Dessa vez, a gente vai trazer para vocês as resoluções das questões do Enem. E aí, tudo certo? Preparadíssimos? Então vamos lá. Primeira questão, ela vai falar o seguinte, é do Enem do ano passado, tá ligado? Atualmente, a noção de que o bandido não está protegido pela lei tende a ser aceita pelo senso comum. Urge mobilizar todas as forças da sociedade para reverter essa noção letal para o Estado democrático de direito. Pois, como dizia o grande Rui Barbosa, a lei que não protege o meu inimigo não me serve. O que é que eu tenho aí, gente? Eu tenho uma questão que vai falar sobre o Estado democrático de direito, tá? E aí ela continua. No texto, o autor estabelece uma relação de democracia e direito, que remete a um dos mais valiosos princípios da Revolução Francesa. A lei deve ser igual para todos. A inobservância desse princípio é uma ameaça à democracia, por quê? Então vejam só, o que é que eu tenho aí? Os ideais da Revolução Francesa. Quais são? Liberdade, igualdade e fraternidade. Na alternativa A, eu tenho que a inobservância desse princípio é uma ameaça à democracia, por quê? Porque na letra A, resulta em uma situação em que algumas pessoas possuem mais direitos do que as outras. Isso está corretíssimo, tá? Porque se eu não observo esse princípio, isso vai acontecer. Umas pessoas vão possuir mais direito que as outras, quando na verdade o objetivo não é esse. O objetivo é o da igualdade. Na letra B, a gente vai ver o anunciado falar que diminui o poder de contestação dos movimentos sociais organizados. Em nenhum momento o texto fala sobre movimentos sociais organizados. Então a gente já elimina, tá? Favorece a impunidade e a corrupção por meio dos privilégios de nascimento. Também não. A gente não fala aí sobre as questões do privilégio, dos privilégios de nascimento. Então, vai se deletando tudo isso aí, tá certo? Consagra a ideia de que as diferenças devem se basear na capacidade de cada um. Gente, como a gente já observou que na letra A ela já me dá a resposta, que é claro, o princípio é o princípio da igualdade, então a gente não pode considerar as demais, porque elas não estão contidas lá em cima no texto. Porque, na verdade, essa questão é uma questão interpretativa de texto, é básica. Na letra E, a gente observa, restringe o direito de voto a apenas uma parcela da sociedade civil, quando, na verdade, o texto também não nos falou sobre isso. Então, a gente tem como alternativa correta a letra A. E aí? A segunda questão vai dizer para mim o quê? Vamos lá. Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica, baseada nas tecnologias da informação, visa a administração descentralizadora ao trabalho individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. O que é que a questão traz para mim? A questão está trazendo para mim a informação sobre as TICs, Tecnologias da Informação, que passou a existir na nossa sociedade a partir de meados do século XX. E aí, vamos lá, continuando a leitura do enunciado. No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação, que afetam o processo produtivo nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado. E aí? O que é que essas mudanças tecnológicas têm provocado no mercado de trabalho? Na letra A, a gente vai visualizar
O aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do desemprego crônico, você acha que a questão correta seria essa? Não. Por quê? A gente não fala aqui do teletrabalho, nem tampouco da questão do desemprego, tá? Como solução, o teletrabalho sendo uma solução para o desemprego. Na verdade, não está relacionado a isso, tá? Na letra B, o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem, sob influência dos modelos orientais de gestão. Vamos ter muito cuidado, tá? Porque a gente está aí com uma questão falando dos modelos orientais de gestão. Aí a gente vai lembrar de quê? Das linhas de montagem japonesa, chinesa, né? Toda essa tecnologia oriental que está vindo para a gente aqui, está sendo introduzida no Brasil a partir do século XX. E aí vamos ter cuidado, tá? Porque a gente está falando de tecnologia da informação, a forma como ela influencia o mercado de trabalho, as empresas e a interligação entre continentes e até do próprio prédio, como diz o texto. Na letra C, ele vai falar da automação crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos especialistas técnicos e gestores. Não. Ao contrário, gente, se faz necessário nesse processo o papel do técnico na manutenção, tá? Na manutenção dessas máquinas e computadores. Surgem aí também com as TICs, né, as novas profissões, as profissões referentes aos meios tecnológicos, né? A gente tem aí os técnicos de computação, a gente tem redes de computadores, enfim. Na letra D, eu tenho o avanço do trabalho flexível e da terceirização como resposta às demandas por inovação e como vistas a mobilidade dos investimentos. E aí, o que é que vocês acham? Vamos pular, tá? Para a gente dar a resposta lá no final. Na letra E, eu tenho o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes, com a garantia de harmonização entre as relações de trabalho. Gente, não necessariamente, tá? A resposta estaria correta, porque não vai existir nesse processo, na citação do texto, o fortalecimento desse diálogo entre operários e gerentes e a harmonização das relações de trabalho, tá? O que a gente vai ter de concreto nessas novas tecnologias surgidas no mercado, de fato, é o trabalho flexível e a terceirização como resposta às demandas, tá? E aí, como é que vai se dar esse trabalho flexível? Bom, é aquela possibilidade de você poder trabalhar dentro da sua casa, tá? Comandar o seu escritório de dentro da sua casa, comandar a sua empresa de dentro da sua casa. Vão surgir aí as tecnologias à distância, são os cursos à distância. Enfim, a gente tem aí a internet que traz para a gente um leque de possibilidades de compra, de venda, de negociações, tá? Beleza? Então, a resposta certa aí é a letra D. E agora a gente vai para a questão 3. O que é que essa questão me diz? Ações de educação patrimonial são realizadas sem diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em alguns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações. Então, se liga aí, que essa questão ela vai falar sobre educação patrimonial. E o que é educação patrimonial? Educação patrimonial é o processo educativo que vai primar essa construção coletiva de conhecimento, tá? E aí, continuando o enunciado, o que é que ele vai apresentar para a gente? Vamos lá. A valorização dos bens mencionados encontra-se correlacionada às ações educativas que promovem as... Questão A. Evolução de atividades artesanais herdadas no passado. E aí, gente?
Essas atividades artesanais herdadas do passado seriam questões relacionadas à educação patrimonial? O que é que vocês acham? Essa evolução dessas atividades artesanais, isso se refere simplesmente à cultura, à transmissão do conhecimento, certo? Na letra B, representações sociais formadas de identidades coletivas. Olha aí, se eu falei para vocês agora há pouco que a educação patrimonial é o processo educativo que vai primar pela construção coletiva de conhecimento, então a gente tem a letra B aí como a resposta correta, beleza? Mas aí a gente vai continuar analisando. Na letra C, eu tenho mobilizações políticas criadoras de tradições culturais urbanas. Seria isso referente à educação patrimonial? A gente já viu que não, né? Então, a gente já descarta. Na letra D, eu tenho a hierarquização de festas folclóricas praticadas por grupos locais. E aí a gente sabe que essa questão de festa folclórica está relacionada aí à questão cultural, tá? E essa questão aí, ó, presta atenção, hierarquização de festas folclóricas, como assim, né? É uma coisa meio dúbia, então a gente também já retira essa questão, essa letrinha aí da nossa resposta correta, beleza? Na letra E, eu tenho ali, ó, formação escolar dos jovens para o mercado de trabalho realizado nas comunidades. Gente, educação patrimonial não tem nada a ver com isso, certo? Educação patrimonial, fixa aí no pensamento, educação patrimonial é uma construção coletiva de conhecimento pelo grupo social, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Mais outra questão que vai falar sobre a questão patrimonial. Mas dessa vez, agora eu vou fazer uma abordagem sobre o patrimônio cultural. Olha aí. Então vamos prestar atenção no enunciado da questão. A abordagem do patrimônio cultural, centrada nos aspectos técnicos da conservação e da restauração, tende a ocultar a ideia de que sua preservação é uma prática social, que implica um processo de interpretação da cultura, não apenas material como simbólica, portadora de referência à identidade, à ação e à memória dos grupos formadores da sociedade. Então, eu tenho aí um texto que vai trazer para mim a questão do patrimônio cultural, certo? E aí vamos continuar o enunciado que diz: a defesa do patrimônio histórico busca valorizar os bens que representam a nossa identidade. Nesse sentido, há manifestações culturais cuja preservação demanda seu reconhecimento como patrimônio imaterial. Essa concepção de patrimônio expressa-se. Gente, ele está falando aí do patrimônio imaterial. Tanto patrimônio imaterial quanto patrimônio material, certo? São questões culturais. E aí, para a gente fechar com chave de ouro essa questão, sem erro, a gente precisa entender que qual é o conceito de cultura, o conceito mais amplo de cultura, porque são vários os conceitos. O mais amplo que a gente tem é que cultura é um conjunto de tradições e costumes que são transmitidos de geração para geração com o passar do tempo. Eu tendo isso na mente, eu mato qualquer questão que esteja referenciando cultura. E aí, o que é que eu tenho aí na letra A? Ele está falando aí nessa concepção de patrimônio, tá? Relacionado ao patrimônio material. Eu tenho aí na letra A, no tombamento dos bens imóveis, como grupos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos. Vocês conseguiram perceber onde é que está o equívoco da questão? Ó, ele fala no tombamento dos bens imóveis. E aí ele vai falar dos sítios arqueológicos e vai falar dos sítios paisagísticos. Como é que pode ser bens imóveis, né? São bens materiais, são bens móveis, tá? Então,
anula essa questão, deleta isso e vamos passar para a segunda letra B. Na preservação e proteção de monumentos históricos e bens culturais de diversas regiões brasileiras. Se ele tivesse colocado aí na letra B, somente na preservação dos bens culturais, a resposta estaria correta, porque eu trato aí de patrimônio imaterial. Mas como ele colocou aí na questão, ó, na preservação e proteção dos monumentos históricos, aí monumento histórico não se trata de patrimônio imaterial, e sim material. Então, deleta essa questão. Vamos seguir em frente. No conjunto de bens culturais classificados segundo a natureza arqueológica, história e etnográfica. E aí, gente? Também não está correta a questão. Sabe por quê? Porque ele está tratando de patrimônio material. E o que é que eu tenho aí de material? Arqueologia, gente. Ele fala arqueológica, histórica e etnográfica, certo? Então aí, ó, a questão C não é a questão correta, beleza? Então vamos lá. Na letra D eu tenho: no conhecimento transmitido entre gerações e recriado pelas comunidades, gerando um sentimento de pertencimento. Olha aí o que eu falei lá no começo. Patrimônio material, patrimônio imaterial são questões culturais. E o que é cultura? É o conjunto de costumes e tradições transmitidos com o passar do tempo de geração para geração. Então, essa resposta está corretíssima. Mas, mesmo assim, vamos analisar lá a questão, o enunciado é, a letra é. No arquivamento da produção intelectual, como livros e conservação de pinturas e esculturas. Bom, a gente já compreendeu que isso faz parte de um patrimônio material e não imaterial. Então, a resposta correta é a letra D. E agora, chegamos à nossa última questão, que vai falar sobre a Revolução Industrial. E o que é que essa questão fala no seu enunciado? Vamos lá. A Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII, transformou as relações do homem com o trabalho. As máquinas mudaram as formas de trabalhar e as fábricas concentraram-se em regiões próximas às matérias-primas e grandes portos, originando vastas concentrações humanas. Muitos dos operários vinham da área rural e cumpriam jornadas de trabalho de 12 a 14 horas. Na maioria das vezes, em condições adversas. A legislação trabalhista surgiu muito lentamente ao longo do século XIX e a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diárias concretizou-se no início do século XX. Pode-se afirmar que as conquistas do início deste século, decorrentes da legislação trabalhista, estão relacionadas com... E aí, gente? Vê só, essa questão ela vai misturar um pouquinho de história, um pouquinho de sociologia, né? E aí eu tenho na letra a expansão do capitalismo e a consolidação dos regimes monárquicos constitucionais. Então, a gente já pode visualizar que essa letrinha A aí não é a resposta correta. Vamos passar aí para a letra B. A capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa de seus interesses. Olha aí. É a partir do movimento dos trabalhadores que a gente vai começar a possuir direitos do trabalho. A gente tem aí o ludismo, o cartismo, como expressões de movimentos desses trabalhadores, tá? Nesse período. E aí a resposta B é a resposta correta. Na letra C eu tenho a expressiva diminuição da oferta de mão de obra devido à demanda por trabalhadores especializados. Gente, aconteceu isso durante esse período? Essa expressiva diminuição da oferta da mão de obra? Não, né? Foi bem o contrário. O aumento da mão de obra, né? O aumento da procura pelo trabalho, né? Então, essa questão já está deletada.
não é a correta. Então vamos lá, a gente já entendeu que a resposta certa é a letra B. Então vamos agora para a letra D, só para a gente analisar o enunciado, só para a gente analisar o que é que essa questão está dizendo para mim. O crescimento do Estado, ao mesmo tempo em que diminuía a representação operária nos parlamentos. Não, gente. Os operários, eles estavam na luta direta, tá? Eles estavam nessa luta cotidiana. E aí, o que é que aconteceu? Como vocês viram lá no texto, ele fala que foi uma luta árdua. Vejam bem que começou lá, ó, a Revolução Industrial do século XVIII, e essas conquistas só vieram ser atingidas no início do século XX, certo? Então, essa resposta aí não é uma resposta correta. E a letra E, eu tenho a vitória dos partidos comunistas nas eleições das principais capitais europeias. Não tem nada a ver com a questão política, não está direcionada à questão política, essa questão, esse enunciado. Beleza? Então, a resposta certa aí é a letra B. Bom, pessoal, nós estamos terminando agora esse nosso momento sociologia, mas a gente queria deixar para vocês a mensagem de otimismo, porque toda a equipe do portal Avança Mais PE está na torcida por vocês, ó, foco, tranquilidade e segue nossas dicas, tá? Beleza? Vai dar tudo certo, beijão para vocês e sucesso na vida. Valeu!